Saudações a todos, amigos, irmãos, aqui no canal Palavra Livre, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui para fazer reflexões da Palavra de Deus e juntos tomarmos um pouquinho mais de conhecimento em alguns assuntos. Vocês viram que o tema de hoje trata da blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso é um fato, um problema muito sério, uma questão muito séria que muitas pessoas andam sofrendo com isso, com esta dúvida, por não terem um total esclarecimento desta coisa chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria isto? Nós não pretendemos esgotar o assunto aqui, porque não temos nem competência para isso, mas nós contaremos com a guia do Espírito Santo para a gente conversar um pouquinho, sem pretensão nenhuma, de ser assim os donos da verdade com aquilo que formos dizer aqui nesse vídeo, tá bom? Nós só pegamos aqui alguns pontos da Palavra de Deus e vamos refletir juntos em alguns livros aqui. Vamos pegar exatamente o lugar onde o Senhor Jesus fala deste assunto, porque foi Ele que falou deste assunto num momento em que Ele estava sendo perseguido pelos fariseus, Ele estava sendo criticado pelos fariseus. Os fariseus falaram uma coisa muito pesada contra uma cura, um milagre, e uma libertação que ele havia feito com o endemoniado. E por se tratar assim de um assunto muito sério, e os fariseus fizeram isso, foram os fariseus que falaram esta palavra dura, que ele estava expulsando demônios em nome do demônio também, isso atrapalhou o trabalho do Senhor Jesus naquele momento. Ele não podia deixar barato, ele tinha que explicar, ele tinha que sentenciar a boca daquelas pessoas que se voltaram contra ele para falar aquilo, e foi então que ele ensinou a doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então existem alguns detalhes muito importantes para se refletir sobre isso, que não pode passar despercebido, tá bom? O texto mesmo que nós vamos usar é o capítulo 12 de Mateus e o capítulo 3 de Marcos, que é o mesmo assunto, o mesmo momento que acontece isso, né? Mas, antes de a gente entrar no capítulo de Mateus e de Marcos, nós vamos ler um versículo aqui, que está no capítulo 11 do Evangelho de João. A gente vai retroceder um pouquinho, vamos voltar atrás um pouquinho nos acontecimentos. Capítulo 11, verso 47, onde consta que os fariseus e os sacerdotes fizeram, estou abrindo a Bíblia aqui, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Então nota-se aqui por esse versículo que, voltando um pouquinho na história, eles tinham feito um conselho, eles se reuniram, eles mancomunaram uma perseguição contra o Senhor. E isso consta em muitos outros versículos da Bíblia, e vocês sabem disso, que sempre, raça de víboras, fariseus, o que vocês estão fazendo aqui, quem vos ensinou a fugir da ira futura, já dizia João, contra eles, né? E eles queriam pegar o Senhor assim em alguma palavra, sempre estavam perseguindo, provocando, mexendo com ele, né, para ver se ele falava alguma coisa errada. Então, ao longo dos evangelhos, você nota isso, né? Lucas, capítulo 11. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Isso aqui são palavras do Senhor, entendeu? Marcos 7, depois perguntaram-lhe os escribas e os fariseus: por que os seus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos e comem o pão sem lavar as mãos? Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Ele estava dizendo, né? Eis que toda a gente vai após ele. E vai por aí afora. Em muitos lugares nós encontramos. Alguns dos fariseus lhe disseram: por que não fazeis o que não é lícito fazer por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Perseguia ele de toda forma.
E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Era perseguição em cima de perseguição. Então eles vinham alimentando um ódio, alimentando um rancor, alimentando uma raiva, alimentando e criando estratégias para desautorizar o Senhor Jesus. Foi por isso que quando chegou num ponto que não dava mais para deixar barato, tinha que fazer alguma coisa, quando eles julgaram a cura de um endemoniado, cego e mudo, de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ou não seja, o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isto, aí foi demais. Eles disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Quando eles falam isso, Jesus diz aqui, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse Satanás expulsa a Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Ele fez uma pergunta, ele devolveu fazendo uma pergunta inteligente. Como é que pode? Se eu expulso demônios por demônios, né? Por quem os expulsam então os vossos filhos? Enfim, ele explica dizendo assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia, presta atenção, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, que era ele, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Vejam bem, aqui ele diz coisas assim que parecem contraditórias, né? Toda blasfêmia será perdoada. E depois ele fala, mas só que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem blasfemar contra o Filho tem perdão. É por isso que nós vamos agora em Marcos 3, 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com o que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de juízo, será réu de eterno juízo. Então, queridos, é interessante lembrar, observar, perceber isto que ele está dizendo. Pecados podem ser perdoados e blasfêmias também, até contra o Pai, contra Deus e contra o Senhor Jesus. Ele mesmo acabou de falar isso aqui, né? Como pode isso? Como pode isso? Porque naquele momento que aqueles fariseus fizeram aquilo foi muito grave. E eles estavam olhando para ele. Vocês lembram que eu li aqui o versículo de João, né? Como que nós vamos parar esse homem? Ele faz muitos sinais. Ou seja, eles estavam convictos. O que entrou no coração dos fariseus foi isso: a certeza de que aquilo que ele fazia vinha de Deus. Lembram de Nicodemos visitando ele? Nicodemos vai lá e fala assim para ele: nós sabemos, mestre, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, entre si, quando eles reuniam o seu conselho mancomunado para poder pará-lo de ciúmes, de raiva, de ódio, de inveja, eles tinham que o que ele fazia era de Deus. Ele vinha de Deus os sinais que ele fazia. Minha bateria está acabando, espera só um minutinho, com licença, deixa eu ligar aqui. Perdoa, esqueci de ligar a bateria. Tudo bem que vocês estão de casa. Estamos em casa. Pronto. Então, quando ele confessa isso, Nicodemos, sabemos que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Tinha um caso, tinha uma peculiaridade em Nicodemos. Nicodemos tinha uma quedinha pelo Senhor Jesus, tudo bem. Mas ele ouvia isso no meio dos fariseus e isso era um consenso entre eles. Então, quando eles fazem isso aqui, eles fazem conscientes de que aquilo que eles estavam vendo acontecer naquele momento era sim um milagre feito pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Mas eles não querendo dar o braço a torcer,
blasfemaram. Ele expulsa demônios e faz essas curas aí pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Olha só. Então o ódio faz essas coisas acontecerem. A raiva, a indignação, os ciúmes, eles estavam doentes de ciúmes. Eles estavam todos assim perturbados, porque as multidões não iam mais nas sinagogas como era frequentemente. Onde ele avisasse que ele estaria pregando a palavra, as pessoas deixavam de ir nas sinagogas para ir lá onde ele estava, para segui-lo e ver os seus milagres, né? Então, queridos, me preparei também fazendo um texto para conversar com vocês sobre esse assunto, que diz aqui o seguinte, ó: não há pecado que esteja fora do alcance do perdão de Deus. Nós acabamos de ver aqui em Mateus 12:31, que diz assim, ó: portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada aos homens. Então, o que quer dizer isso? Significa que quem estiver com aquele mesmo sentimento que estava no coração dos fariseus, que eles vinham alimentando lá de trás, até chegar nesse dia que eles não suportando, explodiram e disseram aquela besteira para o povo, disseram aquela bobagem, aquilo foi demais para o Senhor. O Senhor olhou para eles e falou: toda blasfêmia, porque quando a pessoa fala sem saber, quando a pessoa fala sem querer, quando a pessoa fala intempestivamente, quando a pessoa fala na hora da raiva, na hora da loucura, na hora do surto, é uma coisa. Ela pode se arrepender, pedir perdão. E quando fala aqui de pecados, é aquilo que eu falei para vocês. É o gancho para um outro assunto mais detalhado mais para frente, né? Na verdade, os pecados levam à morte da alma. Então, quando fala assim, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, esse é o pecado letal. Esse é o que acaba, é o que encerra o relacionamento com Deus. O Senhor não quer mais essa pessoa. Blasfemou, acabou. Mas ele blasfemou no contexto daquele acontecimento que nós estamos lendo nesses capítulos aqui. Estão entendendo? Então, quem estiver sofrendo com medo, chorando, angustiado, porque na hora da raiva, na hora de uma loucura, de um desespero, falou uma bobagem, vai lá, peça perdão para Deus, ore ao Senhor e descubra isso em você. A possibilidade de se libertar desta culpa, desse desespero. Vai lá buscar a palavra, vai ouvir uma pregação da palavra que o Senhor vai tomar o pregador para falar com você e retornar para você a resposta que você precisa saber a respeito desse assunto, para deixar o seu coração aliviado. Vai vir um alívio ao teu encontro, tá bom? Pode acreditar nisso. Nós estamos falando com você com espiritualidade, com a guia de Deus, com orações, com petições aos céus, com comandos da guia de Deus e do seu Espírito. Por quê? Falamos assim, se for pensar assim a respeito de pecados, nós encontramos em diversos lugares, na palavra de Deus, qual é o maior temor de um cristão? É de perder a sua salvação por causa de um pecado, é isso? Perder a vida eterna, perder a oportunidade de habitar no céu. Está escrito aqui no finzinho da palavra de Deus, ó. Em Apocalipse, no capítulo 22, né? Ficarão de fora os feiticeiros, os cães, que são aqueles que vêm e depois voltam para trás, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Entendeu? O apóstolo Paulo fala, no outro capítulo aqui, vamos ver aqui se eu acho rápido, no livro de Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios: não erreis. Não, antes ele fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Às vezes a pessoa está preocupada se ela blasfemou ou não, mas ela é injusta. Ela é injusta e ela sabe que ela é injusta, porque a consciência dela aponta para ela: nossa, eu fui injusto nisso, mas se eu não fosse injusto, eu ia levar muito prejuízo, eu ia perder dinheiro, eu ia perder um bem, eu ia perder um objeto, eu ia perder uma amizade, se eu não fosse injusto. Então eu fui injusto para preservar isso, preservar aquilo. E ela não vai salvar a alma dela. A justiça é muito importante. Não erreis, nem os devassos, as pessoas promíscuas, nem os idólatras, que vocês já sabem o que é, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Se isso aqui não é morte da alma, é o quê?
a alma morreu. A alma não vai habitar o céu por causa de uma dessas coisas aqui. Então, essa preocupação que você está tendo aí com a blasfêmia, se você blasfemou, se você não blasfemou, se o seu coração com certeza é de Deus, você sabe que seu coração pertence a Deus. Então, entregue seu coração na mão dele. Peça perdão, porque quem falou para você não fui eu, não estou aqui inventando uma coisa. O Senhor falou aqui pela sua palavra, como eu acabei de ler para você, que toda blasfêmia será, e todo pecado e toda blasfêmia será perdoada aos homens. Mas perdoada em que sentido? De que maneira? De que maneira? Pedindo perdão. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Naquele momento, ele estava do seu próprio trabalho, ele estava fazendo um trabalho e foi lá o espírito contrário, tomando aquelas pessoas ali que tinham ciúmes dele, atrapalhar o que ele estava fazendo e confundir a alma dos humildezinhos, dos simplesinhos que viram aquela obra. Eles estavam tão convictos, tão certos, estavam tão bem direcionados pela guia de Deus, que aquele pessoalzinho humildezinho, simplesinho, um olhou para o outro e falou assim, será que ele não é o Salvador, não? Será que ele não é o Messias? Ou seja, eles já estavam recebendo iluminação, já estavam sendo guiados pelo Espírito Santo para enxergar no Senhor Jesus o Messias. Quando eles disseram aquelas palavras, isso irritou tanto o fariseu, que o fariseu falou, não, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Isso na cabeça de uma pessoa simples é muito forte, porque eles eram os representantes da religião judaica naquele momento. Eles olharam para os líderes religiosos e ficaram confundidos. Quando eles fizeram isso, o Senhor implacavelmente sentenciou eles. Essa blasfêmia aí foi contra o Espírito Santo. Isso não vai ser perdoado. Isso não vai ficar assim. Está entendendo, amigo? Está entendendo, irmão, irmã? Vocês todos que estão aqui presentes. Então, queridos, espero que com essas palavras simples, isso aqui também não quer bater um martelo taxativamente, certo? Você ore a Deus, peça ao Senhor misericórdia, perdão e busque o Senhor. Qualquer outro tipo de pecado que haja em você, reprove, seja prudente, haja com repugnância contra o pecado, reprove qualquer atitude errada que estiver em você, algum vício, alguma coisa errada que houve na tua vida, algum deslize, alguma transgressão, vai lá no Senhor e peça perdão para Ele, porque salvação pertence a Deus. Só o Senhor pode falar para você, eu vou te dar o céu, eu não vou te dar o céu, você perdeu a tua salvação a partir de agora. Só Ele pode dizer isso, homem nenhum pode dizer. Então, não seja você também a pessoa que vai dar para você próprio uma sentença de morte da sua alma, porque a morte da alma é coisa muito triste. Não aceite que isso aconteça com você. Por favor, ore a Deus e busque a orientação do céu, porque o céu está te esperando para te dar uma resposta. Bom, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora no vídeo, ouvindo essas explicações. Use este canal, usem todos vocês, por favor, divulguem, compartilhem esse link, e se inscrevam no canal. E lá do lado da descrição tem um sininho, você clica no sininho em todas as vezes que nós fizermos algum comentário, algum videozinho aqui, você vai receber um aviso que chegou um vídeo novo, tá bom? E divulgue como ferramenta de evangelização. Pode usar o canal, pode enviar para as pessoas, temos lá lives de louvores a Deus, mensagens, e isso é para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Fique na paz de Deus, Deus te abençoe em tudo, te guarde em todos os seus caminhos. Um abraço.